Olá pessoal, esse vídeo aqui a gente vai falar sobre eletrocardiograma para concursos de fisioterapia. Mas por que o título desse vídeo é tão específico? Porque nesse vídeo eu não vou te ensinar como interpretar passo a passo um exame de eletrocardiograma, tá certo? Porque isso exigiria muito tempo, seriam muitos vídeos, tá? Isso não é um curso de eletrocardiograma. Eu vou te mostrar o necessário para que você consiga resolver as principais questões de eletrocardiograma que caem para concursos de fisioterapia. Não caem questões muito complexas. Não ache que vai ser questões parecidas com concurso aí de medicina, tá bom? Então, fica tranquilo, vai ser fácil aqui da gente aprender esse negócio. Vamos lá, pessoal. O eletrocardiograma é um exame que ele avalia a atividade elétrica do coração. Ele não avalia as batidas, ele não avalia a força de contração exatamente, tá? Ele avalia a atividade elétrica do coração. Então, é um exame que ele gera um gráfico da atividade elétrica em relação ao tempo, tá certo? Isso a gente vai entender quando eu falar aqui do eixo X e do eixo Y, tá certo? No próximo slide. Nesse exame é possível a gente identificar a frequência cardíaca, o ritmo cardíaco, atrasos de condução e até a perfusão coronariana, para a gente saber se está acontecendo alguma isquemia ou se já existe até a morte das células ali do músculo cardíaco. Isso a gente dá para ter uma noção olhando o eletrocardiograma. Então vamos lá, pessoal, o eixo X, tá certo? Que é o horizontal. Veja que aí na imagem do eletrocardiograma a gente tem uma imagem toda quadriculada, né? E o eixo X, que é o horizontal, é o tempo. E o eixo Y, que é para cima, na vertical, é a voltagem. E nessa imagem quadriculada à direita, perceba que existem quadrados bem pequenos e um conjunto de 5 quadrados forma um quadradinho maior, tá bom? Então, um quadradinho maior no eixo X, ele corresponde a 0,20 segundos ou 200 milissegundos. Um quadrado menor, o menorzinho mesmo, ele corresponde a 0,04 segundos ou 40 milissegundos. Isso também no eixo X, na horizontal. Na vertical, ou seja, no eixo Y, quando a gente conta 10 quadradinhos desses menores, a gente tem aí 1 milivolt. Pessoal, então o eletrocardiograma, como eu já falei para vocês, ele foi criado na intenção de avaliar o impulso elétrico passeando pelo coração, não é isso? Então, para que isso fosse observado, foi criado para o eletrocardiograma 12 derivações, tá? 6 derivações chamadas periféricas no plano frontal, que corta o corpo em frente e trás, e 6 derivações precordiais no plano transversal. A primeira que eu falei ali, as 6 derivações periféricas, são chamadas de periféricas porque ficam afastadas do coração, certo? Serão eletrodos que serão colocados ali e eles ficam afastados do coração. E essas outras 6 derivações precordiais no plano transversal, elas ficam próximas ao coração. Então, como eu falei para vocês, essas 6 derivações periféricas no plano frontal, elas são a D1, D2 e D3. Temos também
a AVR, AVL e AVF. As outras 6 derivações, chamadas de precordiais, como eu falei, elas ficam próximas ao coração e recebem o nome de V1, V2, V3 até V6, tá bom? Contando aí com 12 derivações, tá certo? É a forma que a ciência encontrou de medir esse impulso elétrico percorrendo o coração, tá certo? Colocando eletrodos ali um pouco mais distantes, outros mais próximos ao coração e formando aí essas 12 derivações. É importante deixar bem claro essa questão de 12 derivações, porque há questões de concurso público que nas alternativas pede que você saiba o número de derivações, tá certo? Se você precisar entender um pouco mais sobre derivações, eu vou deixar vídeos complementares aí na descrição do vídeo, nesse texto que fica abaixo do vídeo, tá bom? Agora, pessoal, vamos entender um pouco sobre as ondas que aparecem lá no eletrocardiograma. Por padrão, teremos uma onda P, um complexo QRS e uma onda T, representando aí um ciclo cardíaco, tá bom? Agora, vamos entender o que significa cada uma dessas ondas. A onda P, ela representa a despolarização dos átrios. Então, temos ali um potencial de ação fazendo com que os átrios se despolarizem e, logo após isso, nós teremos a contração do átrio, né? Temos o complexo QRS, fazendo com que haja despolarização dos ventrículos, né? Ela representa essa onda, a despolarização dos ventrículos. Então, novamente, potencial de ação passando pelos ventrículos, fazendo com que eles se despolarizem e teremos a contração dos ventrículos. E a onda T, representando a repolarização dos ventrículos, tá bom? Mas a gente falou sobre despolarização dos átrios, que é a onda P, e o átrio ele não repolariza? É claro que repolariza. Só que a onda de repolarização dos átrios não aparece aí, tá bom? Por quê? Porque ela fica sobreposta ao complexo QRS, ela fica atrás, ela fica oculta. Seria chamada uma onda T atrial, essa onda de repolarização dos átrios. Porém, ela não vai aparecer, tá certo? Porque o impulso elétrico do complexo QRS é muito grande. Agora, vamos falar sobre os intervalos entre o início de uma onda para o começo da outra e do começo para o final, para que a gente possa também entender as anormalidades que acabam envolvendo todo esse sistema. Então vamos lá, primeiro vamos entender o intervalo entre P e R, tá bom? PR. O intervalo PR, ele representa o começo da despolarização do átrio, né? Ele vai começar aqui. E o começo da despolarização dos ventrículos. Tá. E o que é que acontece se esse intervalo tiver muito alargado? Se esse espaço aqui, ó, vejam o ponteiro do mouse aí. O que é que vai acontecer se tiver muito alargado? Se estiver demorando para acontecer? Isso significa uma lentificação na passagem de impulso elétrico dos átrios para os ventrículos, tá? É chamado de bloqueio atrioventricular de grau 1, tá certo? Quando nós temos um espaço aumentado, é somente o espaço. As ondas em si, elas não ficam, digamos, deformadas, tá bom? É só esse espaço PR aqui.
E aí temos o intervalo ST. O intervalo ST, ele representa o final da despolarização do ventrículo até a repolarização do ventrículo, tá bom? Então, se há um infradesnivelamento, ou seja, uma onda negativa para cá, ou seja, tiver caído esse complexo aqui, melhor dizendo, esse intervalo, ele tiver caído, o que é que isso representa? Representa uma isquemia cardíaca. Quer dizer que lá nas coronárias deve estar alguma coisa ocluindo a passagem de sangue, impedindo a livre oxigenação das células cardíacas. Tá bom? Uma oclusão. E se tiver um supradesnivelamento, ou seja, se tiver muito para cima todo esse complexo aqui, todo esse intervalo de S para T, o que é que isso representa? Representa uma necrose tecidual cardíaca, ou seja, já passou de isquemia, não é mais isquemia. Já tem necrose ali, as células já morreram, tá? Daquele determinado espaço cardíaco, das células cardíacas. Agora, temos o intervalo QT. O intervalo QT, ele representa o início da despolarização do ventrículo até a repolarização do ventrículo. Ou seja, representa o tempo total de atividade elétrica passando ali pelo ventrículo. Então, quando esse intervalo está muito alargado, está muito espaçado, representa que existe ali uma lentificação na passagem do impulso elétrico pelo coração. Agora, vamos falar sobre a onda P, a nossa primeira onda, né, que está aqui. E quando existe um atraso na formação dessa onda P, o que significa? Então, se essa onda P está demorando a acontecer, ela não vai deflagrar um complexo QRS, muito menos onda T. Isso pode acontecer por um bloqueio sinoatrial, ou seja, o nó sinoatrial ele não está deflagrando ali impulso elétrico. Então, se não tem impulso elétrico saindo ali, não vai haver a contração cardíaca, certo? Então, num eletrocardiograma, nós vamos ver ali um pedaço ocorrendo, tudo certo, e um espaço sem acontecer nada, tá? Porque a onda P ela não foi formada. E depois recomeça, tudo normal. E depois você tem lá esse bloqueio sinoatrial, porque a onda P não foi formada. Então fica meio que mesclando, sabe? Agora, vamos continuar falando sobre as ondas P, tá bom? Na situação em que muitas ondas P acontecem antes do complexo QRS, o que pode representar isso? Pessoal, quando tem muitas ondas P antes do complexo QRS, isso pode indicar uma fibrilação atrial. Caso essas ondas P elas se apresentem bem abauladas, tá? E podem quase não aparecer no eletrocardiograma, ficarem bem pouco visíveis. Mas pode ser que essas ondas P elas tomem um formato de serra, como a gente pode ver aí nessa imagem do canto direito. Então, ela representa aí, no caso, um flutter atrial, tá certo? Pessoal, nesses dois casos, seja de fibrilação atrial ou de flutter atrial, em que a onda P ela acontece várias vezes, a onda P, digamos que ela deixa de ser uma onda P e começa a ser chamada de onda F, tá bom? Agora vamos praticar um pouco com as nossas questões de concurso público. Vamos lá, questão da banca FAUEL de 2019.
Um eletrocardiograma normal é composto por onda P, complexo QRS e onda T. Sobre a onda P de um eletrocardiograma normal, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, pessoal. A onda P é produzida pelos potenciais gerados, enquanto os ventrículos se restabelecem do estado de despolarização. Primeiro que a onda P não tem nada a ver com ventrículos, tá bom, pessoal? A onda P, ela representa a despolarização dos átrios, ok? Vamos lá, pessoal. Alternativa B. A onda P é produzida pelos potenciais elétricos gerados quando os átrios se despolarizam. Opa, até aqui parece estar tudo certo. Antes de a contração atrial começar. Exatamente, pessoal. Primeiro, existe uma despolarização, né, ocasionada pelo potencial de ação. E logo em seguida, aquela área que foi despolarizada, que no caso é o átrio, ela vem a se contrair, ok? Certo, vamos lá. Alternativa C. A onda P é conhecida como onda de repolarização. Não é uma onda que indica repolarização. É despolarização, tá bom? Despolarização do átrio. Sempre lembrando isso aqui para não esquecer jamais. D. A onda P é produzida pelos potenciais gerados quando os ventrículos se despolarizam. Ixi, aqui a gente já pode parar de ler, pessoal. Pode parar de ler. Onda P, novamente relacionando a ventrículos, tá certo? Nada a ver. Corta isso aqui e a gente fica com a nossa alternativa B, tá certo? Que foi bem clara para a gente. Agora, pessoal, vamos passar aqui para a próxima questão, que é da mesma banca. Só muda a prefeitura, tá? A questão é muito parecida, mas isso não anula o fato de que a gente tem que prestar muita atenção nessa questão. Vamos lá. Os eletrocardiogramas oferecem uma avaliação dos eventos cardíacos elétricos num decurso de tempo. O entendimento dos gráficos gerados pelo exame ajuda a identificar um mau funcionamento cardíaco ou um miocárdio com um potencial elétrico normal. Assinale a alternativa referente a um eletrocardiograma normal. Bem, então ele vai querer aqui, nas alternativas, que você identifique as ondas em relação ao evento correto. Vamos lá. A onda T é produzida pelos potenciais gerados enquanto os átrios se restabelecem do estado de despolarização. Pessoal, a onda T, ela nada tem a ver com os átrios, tá bom? A onda T é uma onda de repolarização dos ventrículos e não dos átrios, tá certo? Alternativa B. O complexo QRS é produzido pelos potenciais gerados quando os ventrículos se despolarizam antes de sua contração. Pessoal, até aqui isso está certo, tá? O complexo QRS, ele representa a despolarização dos ventrículos. Então, quando o ventrículo ele se despolariza, logo após vem a contração, tá certo? Continuando, isto é, enquanto a onda de despolarização se propaga pelos ventrículos. Tá certo, pessoal? Isso aqui tá correto, tá bom? Então, isso nos leva a crer que a alternativa B é a correta. Mas vamos brincar um pouquinho mais aqui com essa questão. Alternativa C. Tanto a onda P como
os componentes do complexo QRS são ondas de repolarização. Pessoal, tanto a onda P quanto o complexo QRS não são de repolarização, são de despolarização, tá bom? Vamos lá, alternativa alternativa D de dado. A onda P é produzida pelos potenciais elétricos gerados quando os ventrículos se despolarizam. Aí a gente já pode parar de ler, pessoal, porque tá errado, tá certo? Onda P nada tem a ver com o ventrículo, e sim com os átrios, ok? Então, claro, isso nos leva a crer e a concluir que a nossa alternativa B é a correta, B de bola. Agora uma questão da FCC de 2012. Veja lá. A onda P do eletrocardiograma, alternativa A, é causada pela repolarização ventricular. Pessoal, já pode parar aí. Nem precisa ler o resto. A onda P não tem a ver com repolarização ventricular, tá bom? E sim com a despolarização atrial. B. Resulta da despolarização ventricular. Não. É de despolarização, mas não é do ventrículo. É do átrio. Alternativa C. É a primeira onda. Sim, é a primeira onda. E resulta do movimento de despolarização a partir do nó sinoatrial ao longo dos átrios. Pessoal, isso aqui parece estar correto, viu? Porque a onda P, ela é a despolarização dos átrios. Então, essa despolarização ela inicia onde? Lá no nó sinoatrial, ok? E percorre lá o átrio. Alternativa D. A onda P, ela caracteriza o período desde o início da excitação atrial até o início da excitação ventricular. Pessoal, isso aqui eu não achei muito correto não, sabe? Porque é o seguinte, a onda P, sim, é deflagrado o início da excitação atrial, da despolarização dos átrios, tá certo? Aqui, ó, lá em cima, percebam, eu desenhando ali no gráfico, tá certo? Só que a onda P é isso aqui, tá ok? Se ele está dizendo aqui que é até o início da excitação ventricular, ele está falando do intervalo PR, aqui, ó, tá? E a onda P é só a despolarização do átrio, tá certo? Ele não está falando do segmento do intervalo PR, ele está falando só da onda P. Por isso, eu desconsideraria essa alternativa e colocaria ela como errada. E agora, na alternativa E, vejam o seguinte. Ele diz que a onda P caracteriza o período desde o início da despolarização ventricular até a repolarização ventricular. Pessoal, nada disso, tá? Ele está descrevendo aí, nessa alternativa E, o intervalo QT, tá? E não tem nada a ver com a onda P, tá bom? Eu já entreguei o peixe aí para vocês, na observação que tem aí embaixo. O gabarito diz que a resposta certa era a D. Será que caberia recurso? Enquanto que a lógica nos diz que a alternativa certa mesma seria a C, tá certo? Não sei se essa questão ela foi corrigida, se foi anulada, se o pessoal mandou recurso e como é que ficou isso aí.
tá bom? Infelizmente é assim, concurso público, existem questões mal elaboradas, questões mal feitas, questões que saem com um gabarito controverso, tá bom? E pra gente, meros mortais que fazemos concursos, senta e chora, tá? Quando não, pede recurso. Agora, uma questão da IDECAM, da Prefeitura de Simonésia, Minas Gerais. O que representa a onda P no exame de eletrocardiograma, pessoal? Aí, né? Ou é saber ou saber. Quando a gente fala de onda P, que é a nossa primeira onda, e depois dela vem o complexo QRS. Pessoal, essa primeira onda aqui, que é a onda P, é a despolarização dos átrios, tá bom? Despolarização atrial. Portanto, nossa alternativa correta é a alternativa B. Agora, é uma questão do Instituto AOCP do ano de 2018 e, sinceramente, foi uma das questões um pouco mais complicadas que eu achei. Por isso que eu trouxe aquela questão na parte teórica em que eu falei das muitas ondas P antes do complexo QRS, tá bom? Que foi o nosso último slide teórico. Vamos lá. A questão diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a alteração encontrada no seguinte eletrocardiograma. Veja que antes do complexo QRS, nós temos várias ondas P, tá certo? Aí eu dei uma dica para vocês, que foi o seguinte: as ondas P, quando elas são mais abauladas, elas meio que representam a fibrilação atrial. Agora, quando elas têm um formato de serra, de dentes, né? Aí nós teríamos o quê? Um flutter atrial. Portanto, a nossa alternativa correta seria a alternativa B. Com relação ao que a gente tem aí na alternativa C, que é o bloqueio átrio-ventricular de segundo grau, como é que a gente poderia identificar? Bem, primeiro vamos lá de primeiro grau, tá certo? Primeiro grau, a gente teria uma onda P, tá? E aí a gente teria um intervalo aumentado entre o complexo QRS, tá certo? Então, seria um espaçamento maior desse intervalo PR, tá bom? O intervalo entre o início da onda P e da R, tá ok? Isso seria o nosso de primeiro grau. O de segundo grau, o que nós temos, pessoal, é o seguinte: nós vamos ter uma onda P e esse bloqueio não faz disparar um complexo QRS, tá bom? E depois vocês vão ver que depois de um tempo vai formar uma onda P, aí vai ocorrer tudo normal. E vai ocorrer de novo tudo normal, tudo normal. De repente, uma onda P e não deflagra o complexo QRS, tá certo? Isso seria mais ou menos aí o que seria um bloqueio atrioventricular de segundo grau. Nós temos uma onda P isolada ali, sem formar um complexo QRS, tá certo? E no de terceiro grau, o que teríamos? Bem, pessoal, quando a gente fala em bloqueio atrioventricular de terceiro grau, nós teremos ondas P dissociadas de complexo QRS, ou seja, a onda P ela dispara normal, mas passa-se o tempo e o complexo QRS não se forma.
e daí temos uma outra onda P, e novamente esse bloqueio impede a formação de uma onda QRS, e vemos uma outra onda P e nada acontece, até que vai uma onda P e acontece tudo normal, mas depois de um tempo volta de novo o P, onda P, não deflagra, nova onda P, não deflagra, nova onda P, não deflagra e por aí vai. Tá bom, pessoal? A fibrilação ventricular, nós teríamos um eletrocardiograma bem frenético, tá bom? Bem, deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui usando o mouse, mas seria mais ou menos isso aqui, certo? Somente isso aí. Você veria um gráfico meio louco se formando, tá bom? Pessoal, vamos passar aqui para uma outra questão da mesma banca e do mesmo concurso. Então vamos lá. Sobre o eletrocardiograma e a estimulação elétrica do coração, assinale a alternativa correta. A alternativa A. O eletrocardiograma possui 8 derivações periféricas e 8 precordiais. Pessoal, vimos logo no início da aula teórica que o eletrocardiograma possui 6 derivações periféricas e mais 6 derivações precordiais, tá bom? Derivações periféricas que ficam distantes do coração e precordiais que ficam ali próximas ao coração, tá bom? Somando aí um total de 12 derivações. A nossa alternativa B diz o seguinte: a taquicardia paroxística ventricular é detectada no ECG através de um aumento da quantidade de onda P. Pessoal, lembra que eu falei no último slide sobre a presença de várias ondas P antes de um complexo QRS, que inclusive perde essa nomenclatura de onda P, vira onda F, e pode ser ou uma fibrilação atrial ou um flutter atrial. Não é isso? Por isso, a nossa alternativa B está incorreta. Mas deixa eu falar para você o que é taquicardia paroxística ventricular. A gente identifica essa taquicardia, como? Vejam aqui em cima, eu vou tentar desenhar um gráfico, tá bom? Temos aqui um complexo QRS e daqui temos um outro complexo QRS. Opa, esse foi lá em cima, hein? Mas tem nada não. Então, aqui no topo temos o R, tá certo? Então, deixa eu terminar aqui o outro R. Então, vamos lá. De um R para o outro, o intervalo RR, quando ele está muito próximo um do outro, nós temos aí um paciente com taquicardia, tá certo? Então, taquicardia paroxística ventricular, a primeira coisa que você iria ver aí, já que fala em taquicardia, é esse espaço entre um R e outro muito reduzidos, entre um pico e outro do R aí, tá bom? Muito reduzido esse espaço. Então, nossa alternativa B aí está errada por esses motivos. Agora vamos para C. A alternativa C diz o seguinte: a fibrilação atrial é detectada pela irregularidade no complexo QRS no ECG. Lembra? Eu acabei de falar isso para você. A fibrilação atrial, tanto quanto o flutter atrial, nós temos irregularidades na onda P, tá bom? E não no complexo QRS. A alternativa D diz o seguinte: o bloqueio atrioventricular ocorre quando há um retardo do impulso atrial ao ventrículo, produzindo uma pausa aumentada antes da estimulação ventricular. Então vamos entender o que ele está dizendo aqui.
Ele está dizendo que há um retardo no impulso que sai lá do átrio, então é deflagrado o impulso lá no átrio, só que existe uma demora para ele chegar lá no ventrículo. Então aqui a gente tem o QRS, tá? Mas só que existe um aumento nesse espaço aqui, nesse segmento chamado de PR, tá bom? É exatamente isso que é um bloqueio atrioventricular, tá certo? Então, isso faz da nossa alternativa D a nossa alternativa correta, tá bom? E a E, ela diz o seguinte, que as fibras de Purkinje localizam-se apenas nos átrios, enquanto que, na verdade, as fibras de Purkinje elas se espalham por toda a parede dos ventrículos, né? Então, a gente aí tem um erro. Fazendo disso a nossa alternativa D, a correta. Agora, pessoal, vamos passar para essa questão aqui. No exame de eletrocardiograma, importante para a avaliação fisioterapêutica do paciente cardíaco, o que pode indicar uma inversão da onda T. Pessoal, vamos relembrar aqui quando eu falei das anormalidades dos intervalos, tá bom? Eu vou fazer aqui, tentar desenhar um complexo QRS, tá? E uma onda T aqui no final. Ok. Lembra que eu falei que quando esse intervalo aqui ele está infradesnivelado, ou seja, para baixo, nós temos o que corresponde a uma isquemia cardíaca. Deve estar havendo alguma oclusão ali das coronárias, tá bom? E quando a gente tem um supradesnivelamento desse espaço aqui entre o complexo QRS e a onda T, o que é que vai acontecer, pessoal? Deve estar ocorrendo no local já a morte das células, tá bom? Necrose tecidual. Então, isso faz da nossa alternativa, já que ele quer uma inversão da onda T, né? A gente responder como certa a nossa alternativa C, isquemia miocárdica. Tá ok? Agora, para ser sincero a vocês, eu não sei ainda identificar o que seria um bloqueio de ramo esquerdo, hipertrofia de átrio direito, escape nodal, mas esse aqui, bloqueio atrioventricular de terceiro grau, eu poderia explicar a vocês da seguinte forma, através dessa imagem aí. O que é que a gente vai ter, pessoal? Olha só, a gente tem ondas P dissociadas de complexo QRS, tá bom? Forma-se uma onda P, mas não deflagra um complexo QRS por causa do bloqueio atrioventricular. Então vem uma nova onda P, mas não deflagra novamente. Aí até que uma deflagra, mas aí começa tudo de novo, tá certo? Novas ondas P se formando, mas não deflagra. E é isso aí, pessoal. Passando agora para a questão da FUNCAB 2013. Sobre as relações entre o eletrocardiograma e o ciclo cardíaco, pode-se afirmar que 1. A onda P significa despolarização atrial. E aqui está pedindo as corretas, tá bom? As afirmativas corretas. Então vamos lá. 1. A onda P significa despolarização atrial. Pessoal, tá certo, né? Aqui, gente, é o seguinte. Sabe ou não sabe? Não tem o que discutir, o que ficar enchendo linguiça aqui para vocês não, tá bom? 2. O complexo QRS significa o quê? É despolarização ventricular? É sim. Tá bom? É sim. E a onda T é o quê? É a repolarização ventricular, não é isso? Isso mesmo. Repolarização ventricular.
O que é que está correto aqui? 1, 2 e 3. Fazendo, então, da nossa alternativa correta, a nossa alternativa E. Ok? E agora só me resta agradecer a você que ficou até aqui comigo, chegou até o final desse vídeo. Espero que eu tenha contribuído pelo menos um pouquinho aí para a sua vitória nos concursos públicos, tá certo? E fico por aqui e até breve.